uma perguntinha no final da última aula. Pô, cara, que ideia bacana. É algo que eu nunca cheguei a citar numa aula, mas não vou resistir, já que eu comentei com um colega, eu vou querer comentar com vocês também. Cara, ó, essa parte da matéria é bacana a gente fazer aquela revisão clássica, porque magnetismo é novo para vocês, teoricamente, né? E nós já revisamos algumas vezes o magnetismo e começamos a falar do eletromagnetismo, porque no início não se sabia que existia relação entre magnetismo e eletricidade. A galera achava que era desconexo, que era desconectado, até massa atrai massa, uma coisa. Cargas positivas atraem cargas negativas, outra coisa. E outra coisa totalmente diferente é ímã. Hoje, galera, presta atenção, hoje a física moderna já percebe que existe uma relação íntima entre todas essas energias de massa, elétrica e magnética, beleza? Bom, gostoso. Bom, olha só, o que tu sabe sobre ímã? O ímã, na verdade, é a magnetita. A colega estava usando é sempre bacana quando pega um livro fora da apostila, tá? Porque o livro ele é mais calmo, ele tem mais informações, não tem aquela pressa de terminar o conteúdo. A colega estava dizendo lá que a magnetita, o nome vem de Magnésia, de uma região da Grécia Antiga, onde os gregos antigos estudavam, né, esses ímãs. Por quê? Porque naquela região tinha uma mina de magnetita, desse material ferromagnético. Bom, magnetita. Se tu pegar duas pedrinhas de magnetita, elas podem tanto se quanto os opostos. Ao pendurar a magnetita pelo seu eixo centro de gravidade e deixá-la oscilar, aponta para os polos do planeta. O que aponta para o polo norte eu chamo de polo sul. O que aponta para o polo sul eu chamo de polo sul. Tem problema? Tem problema. Tens razão. Tens razão. O que está acontecendo aqui não é que uma pessoa está errando ou está acertando, só não houve a comunicação perfeita, é ruído. Tem o emissor, o receptor, tem ruído entre a comunicação, né? E em linguagem a gente estuda isso. Vamos de novo. Primeiro cara na vida, usando a magnetita. Ele era astrônomo, esse sujeito, ele sabia para onde eram os polos do planeta, porque a gente consegue descobrir onde é que são os polos pela movimentação dos céus, né? Ou vice-versa, ou os céus se movimentam em relação à Terra, ou a Terra se movimenta em relação ao céu. Tu nunca vai dizer qual é qual, porque não existe, né? O movimento é sempre relativo. Para quem nos olha da estrela, certo? Jura que nós estamos girando. Nós que olhamos aqui da Terra, juramos que são as estrelas que estão girando e ambos estão certos, né? Bacana isso. Ô galerinha, então a primeira coisa que a gente tem que entender é que o primeiro sujeito que começou a usar a magnetita como bússola, ele sabia para onde é que era o polo norte da Terra, vamos dizer. Então ele pega aquela região que está apontando para o polo norte e chama aquilo de polo norte. Para que a próxima vez que ele for usar isso, o polo que ele chamou de norte vai apontar para o norte. Para ser prático, beleza? O pessoal, na verdade, não fazia ideia de que poderiam existir campos magnéticos e campos gravitacionais, que o polo da Terra era diferente do polo do ímã. A galera não tinha essa noção técnica. Estudando um pouco mais a fundo, depois que ficou clara a lei de Dufay, que os opostos, a galera teve que entender que a Terra funciona como um grande ímã. Se a Terra é um grande ímã, e quando eu pego um pequeno ímã sobre a Terra, o polo que eu chamo de norte, que é um polo magnético por ser de um ímã, aponta para o polo norte geográfico. É o sul magnético. Isso, aí sim, é o polo sul magnético da Terra. É isso, vai ficar bem claro. É normal, às vezes o aluno é trocado, e aí está sempre trocando, cuidado, né? Trocando na hora de falar do magnético com o magnético, beleza? O polo norte geográfico é o polo sul magnético da Terra. Eles estão bem em cima um do outro, não é? Não, está um pouco inclinado, seria chamado de a declinação magnética da Terra, né? Bom, nós sabemos que além de nós sabermos que a Terra, hoje nós vamos entender por que a Terra é um grande ímã. Não é porque tem magnetita no seu interior. Falar da Terra só polo norte, sem citar mais nada, eu tenho que supor que ele está falando do geográfico. Então se ele quiser se referir aos polos magnéticos da Terra, ele tem que ser bem específico, senão vai ser sacanagem, não vale. O que eu sei também da magnetita? Que se eu cortar ela, vai gerar mais polo. Vai gerar um polo onde aparentemente não tinha. Na verdade já tinha polo ali, porque os ímãs são elementares, pequenininhos, do tamanho de átomos. O primeiro cara que enxergou isso foi Weber. Antes da ideia de átomo surgir, ele já dizia, né, que é minúsculo, não dá para partir. WMBR? O
Weber, W-E-B-B-R, é ele mesmo. Né? Os nomes aí que a gente vê, geralmente é derivado, né, da família, não é que todo Weber é ninja, mas esse aí deu o que falar. Aliás, eu tenho que te confessar, o Weber ele tem uma eletrodinâmica, que é chamada eletrodinâmica de Weber, que ela explica os fenômenos de uma maneira bem diferente do que o eletromagnetismo de Maxwell explica, certo? Tu vê uma coisa lamentável, mas às vezes as ideias mais simples e melhores podem ser sobrepujadas por efeitos políticos. Dois caras fodão. Um é tão fodão que ele nem se preocupa com o mundo. Ele gosta de entender a natureza e cria uma ideia revolucionária. Não, Newton tinha político. Newton era político também. Aí tu imagina um outro cara, ele não é tão foda, mas o cara tem uma lábia e sabe defender a ideia dele para os outros como ninguém. O que pode acontecer? A ideia do sujeito que tem maior lábia, mesmo não sendo a melhor, ele impõe politicamente a ideia dele e a galera compra. E anos depois uma ideia boa está adormecida só porque o cara não se empenhou politicamente na defesa da ideia dele. Que complicado isso, né, cara? Isso acontece em todos os níveis, em todas as áreas, tá? Engenheiros melhores que perdem emprego para engenheiros piores porque o engenheiro é pior, mas ele tem um lado social mais desenvolvido. Cara, eu tive colegas na engenharia que era colega de tu, porra, esse cara é um gênio. Como é que ele consegue ser tão rápido? Como é que a matemática dele vai tão a fundo? Tá? Como é que ele lembra de tanta teoria, de tanta coisa? Dá raiva até, sabe? Só que é um cara que tu vai conversar, é um cara assim, sabe? Um cara esquisitão, assim, sabe? Que não te olha no olho, que não tem, sabe? Que tem dificuldade de conversar normalmente com a pessoa. E aí acaba que pode não conseguir chegar tão longe na carreira, né? Pela falta do lado pessoal. Essa preocupação de virar um engenheiro bitolado é que me fez na Federal começar a fazer matérias que não tem nada a ver com engenharia, né? Eu fiz Psicologia 1, Psicologia 2, Ética 1, Ética 2, com a galera da medicina, com a galera da psicologia. Que legal, cara, pode te matricular numa aula de medicina, de grátis, não paga um centavo, vai lá assistir, né, a aula de medicina e da engenharia, e vai pro teu currículo. Ou o cara tirou 9 na aula tal de medicina, o cara tem noções. Esse é um negócio que não tem preço na Federal, né? A Ana veio aí falar da outra, não foi? Não veio? Não, a Ana passou aqui agora? Falou. Ó, eu sou um cara que eu sempre defendi UFSC, Unisul, pensando nos 100 mil reais que a tua família vai investir, né? Pensando na qualidade dos teus colegas. Eu fiz a Unisul e me magoei muito quando eu fiz a Unisul, porque eu era bom em matemática e o cara quis me ensinar gráfico de equação de primeiro grau, que eu ensino para meus aluninhos de 8ª série. Como é que um cara que não tem noção de matemática e de ensino fundamental vai virar um engenheiro em 5 anos? Nunca, cara, ele nunca vai chegar lá, me perdoa, não tem mágica a fazer. O cara está com 19 anos, ele não entendeu gráfico de equação de primeiro grau, não vai ser a faculdade que vai ensinar para ele. E eu tive, depois de fazer vestibular na Unisul, passar super bem, fazer gráfico no vestibular, primeira aula de matemática básica, gráfico de equação de primeiro grau. Eu fiquei chocado, e eu era o melhor lá. Enquanto na UFSC eu era meia boca, estava entre os 8 melhores da sala de aula, fazendo esforço. Tá vendo que agora tu imagina 5 anos, tu achando que tu é o fodão, eu sou o melhor dessa turma. E tu pode ser um engenheiro de merda. Enquanto lá na Federal tu poderia ser o último da turma. Tá entendendo? Que eu tô te dizendo que ambiente de estudo importa. Ambiente de estudo importa. Porém, a Ana tem toda a razão. Faça pelo menos a tipo de exercício. Outra, não passou na Federal, vai se enforcar? Não, cara. Escolhe uma universidade decente, dessas particulares, e faça com vontade. Que tu pode superar os caras das outras. Porque eu já te falei, professor é 20% de aluno, 80%. O melhor engenheiro do Brasil pode sair de uma particular. O melhor advogado do país pode sair de uma particular. Embora o ambiente de estudo nas federais seja muito mais interessante. Uma coisa que me deu preconceito, além de eu ter feito um semestre numa particular e me decepcionado muito, foi uma vez que ela apareceu no Jornal Nacional, que na Estácio, agora não tem mais isso, né? Mas aconteceu uma época na Estácio lá de São Paulo, a Globo pegou um analfabeto para fazer o vestibular de Direito e tirou em primeiro lugar. Cara, o cara que é analfabeto, ele tirou em primeiro lugar em Direito na Estácio lá em São Paulo, isso há mais de 10 anos atrás. Isso queimou tanto o filme da empresa que eles começaram a cada vez procurar mais qualidade. Hoje eles são muito organizados. Tu pode sim sair formado muito bem tendo feito lá. Tanto que reprova, que é uma raridade de provar em particular. Né? Porque imagina, pega lá uma turma de direito que tem 30, reprova 15. Como é que vai sustentar o segundo semestre? Tá beleza? Então é uma coisa delicada, né? Pensa com carinho, se for para fazer particular, faça, mas faça valer esses 100 mil reais que os teus pais não só vão pagar. Beleza? Senão vai ficar chato pra gente. Galerinha, cortou o ímã de novo? Inseparabilidade dos polos?
E se eu esquentar o ímã? Chega uma hora, uma temperatura-chave que perde a propriedade de ferro, mas aí ele deixa de ser ferromagnético, passa a ser ou paramagnético ou diamagnético. O que é ferromagnético? Fortemente atraído. Paramagnético. Fracamente atraído. Diamagnético. Quando eu estudei isso, a minha cabeça foi assim, o ferro é atraído. Ah tá, mas se ele é atraído pelo polo norte, então ele é repelido pelo polo... Tá errado. Ele é atraído por ambos os polos. Ele é atraído por campo magnético. Fica esquisito isso, né? Eu só consegui entender isso e digerir isso agora na Federal, quando eu comecei a estudar o átomo mais a fundo. Aí tu entende por que a órbita do elétron define se ele vai ser ou atraído ou repelido. Não interessa se é polo norte ou polo sul. Não é por causa da carga dos quartos? Não é por causa da carga dos quartos? Tem nem elétron? Olha, cara, na verdade vamos tomar cuidado. Os quarks, eles estão dentro dos prótons e nêutrons, né? Isso tudo está intimamente ligado. Não tem quarto no elétron também? Não, o elétron ele faz parte de uma família chamada bósons, né? Onde o quark e muitas outras partículas fazem parte dessa família. Tá beleza? Ó, tem a ver, mas por incrível que pareça, até hoje esses mecanismos não estão completamente revelados, certo? Ô pessoal, além de saber da inseparabilidade dos polos magnéticos, saber do ponto Curie, que é a temperatura onde perde o ferromagnetismo, mas passa a ser dia ou para. Saber o que é ferro, dia e paramagnético. Saber que a Terra é um grande ímã. Lembrar que as linhas de campo nascem no próton do norte, fica à vontade, cara, penetram no sul e são contínuas, jamais se cruzam. Jamais se cruzam. Quanto mais próximas as linhas de campo, mais intenso, que nem a parte da eletricidade, tudo continua valendo. Ah, e o vetor campo magnético? Que bonito, é tangente à linha de campo. Cara, só com essa base, se nós mantermos essa base até o final do ano, tu vai conseguir fazer uma prova muito honesta na Federal. Agora, olha só. O que Ørsted descobriu? Vai. Corrente elétrica gera campo magnético. Se tu lembra disso, já tá ótimo. Corrente elétrica gera... Lembra do que ele fez, cara? Ele foi dar uma aula de física C e levou bússola no dia por acaso. E aí, quando ele ligava o circuito, ele via que a bússola se perdia, parava de apontar para o norte. Desligava o circuito, a bússola funcionava. Única explicação, esse circuito está gerando algum tipo de ímã. A galera já sabia que era ímã, a brincadeira da bússola. Só não sabia o que estava gerando aquilo. Para ser mais perfeito ainda, e lembrar bem da experiência de Ørsted, o que é corrente elétrica? Corrente elétrica não é carga elétrica em movimento? Então, para ficar mais importante ainda, cargas elétricas em movimento geram campo magnético. Agora, olha que loucura. Isso é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar e que agora na Federal me cutucaram com isso. Putz, fiquei um pouco desconfortável. Por acaso, não sei se por coincidência ou não, semana passada um aluno me cutucou a respeito disso. E eu realmente, parabéns pela tua observação. Uma ideia que eu nunca tinha parado para pensar na tua idade. Olha que legal. Isso é uma carga elétrica positiva. Então, parado ou andando tem um campo... Parado ou andando, parado também tem um campo... elétrico, porque carga elétrica gera campo elétrico. Então, se eu tenho uma carga negativa, eu atrai, beleza? Aí essa galera aqui da frente vai segurar cargas negativas aqui. Se eu passar com a carga positiva, quando eu passar próxima negativa, atrai ou não atrai? Porque os opostos. Isso prova que a carga elétrica, parada ou andando, gera campo elétrico. Elétrico, calma, elétrico. Porém, se eu começo a me deslocar com a partícula aqui do meu lado, ó, pra mim ela tá parada, bicho. Mas pra vocês ela está se deslocando. Pra vocês vai brotar um campo além do elétrico que já existe. Pra mim não, porque eu tô parado em relação a ela. Que louco, hein? Vamos lá, depende do referencial. Então vamos lá. Carga elétrica gera campo elétrico, parado ou em movimento. O campo elétrico não vai desaparecer. Eu sinto esse campo elétrico e vocês também sentem, mesmo estando parados. Se eu pego uma bússola, e vocês têm bússolas também, eu estou com a carga parada, eu pego a bússola vai acusar alguma coisa? Não. Não, porque para gerar campo tem que ter movimento. Olha que loucura, as bússolas estão aqui apontando para o norte, ou seja, para lá, e eu estou com a minha bússola apontando para o norte, para lá. E eu estou com a carga aqui. E eu começo a me deslocar. A
mas a de vocês acusa. Concorda comigo? Faz sentido, né? Porque tem que ter movimento para o campo magnético brotar. Beleza? Outra, tem um cara que explica esse fenômeno sem usar a ideia de campo magnético. Olha que loucura, o Weber ele explica esses fenômenos sem criar a ideia de campo magnético. Não existe campo magnético na eletrodinâmica de Weber, mas ela não é bem vista academicamente por motivos políticos. Então nós vamos usar a ideia de Maxwell mesmo. Vamos usar a ideia de Maxwell, que campo elétrico gera, e isso, por isso que a luz é uma radiação eletromagnética, é uma das maneiras de interpretar a brincadeira. Não ia mudar tudo, é isso que é legal. Ó. Quando eu estou te dizendo que existe uma outra teoria, além do eletromagnetismo de Maxwell, existe a eletrodinâmica de Weber, dá a sensação de que, são ideias distintas que vão dar resultados diferentes. Não. Essas teorias são aceitas porque elas dão resultados verossímeis, verdadeiros e iguais na maioria dos casos. Em alguns casos que ainda não estão bem resolvidos, é que elas vão para lados diferentes. Mas nem tudo nessa vida é fácil de testar em laboratório, meus queridos. Tem coisa que não dá para testar em laboratório. Exato, porque teria que mostrar uma vantagem uma sobre a outra, né? E tem caras que fazem esse trabalho. Só que às vezes, mesmo fazendo esse trabalho, como existe às vezes... Imagina, o fodão aprendeu Maxwell, ele é o pós-doutor. Aí chega um cara que está fazendo mestrado que quer mostrar que aquela ideia dele é pior do que uma outra anterior. Porra, o fodão vai dizer, não. Quem é que vinha financiar o trabalho desse babaca? Não, tu financia o outro, cara. Esse cara está fazendo uma... Está dizendo que Einstein está errado. Olha o Newton dizendo que Newton também está errado, esse cara é um merda. Tá vendo? Então isso acontece. Tem cara que é foda e que não vinga porque vai estudar uma coisa que a galera não aceita, o pessoal não está preparado para aceitar. Einstein sofreu um pouco disso. Só que os experimentos começaram a dar a favor do Einstein, a galera baixou a bola. Né? Mas quando o Einstein disse que tempo é relativo, a galera queria internar o Einstein, mas está pirado. Né? Que é uma coisa difícil de aceitar. Corrente elétrica, para ser mais preciso, carga elétrica entrou em movimento, gerou campo magnético. Te ensinei a calcular o campo magnético numa situação só, fio reto e longo. Se eu fosse olhar o fio bem de lado, esse fio ele é redondo, ó. Mas como eu cortei ele assim, tá olhando bem de lado, tu nem percebe que ele é redondo. Se a corrente elétrica é para a direita, as linhas de campo aqui em cima, entrando ou saindo do quadro, faz a regrinha. Na parte de cima, na parte de baixo. Será? Vamos ver. Pega no fio, com a mão, por isso que é regra da mão direita. E o dedão na corrente. Olha lá, na parte de cima os dedos estão saindo do quadro, na parte de baixo os dedos estão entrando no quadro. Como é que eu vou representar um vetor apontando para ti? A bolinha com a pontinha e o vetor perpendicular penetrando no quadro. Xzinho. Se eu quiser fazer mais linhas de campo, eu não estou vendo a linha de campo. Tu não está vendo porque ela está assim, ela é redonda, circular, né? E ela está aqui. Se eu quiser fazer uma mais aqui em cima, eu faço uma bolinha menor para mostrar que o campo agora é menos intenso, mais fraquinho. Tudo bem, menor, tá inteligível. Não tem problema. Se eu quisesse desenhar em perspectiva, é muito mais delicado. Em perspectiva, eu teria que primeiro fazer o fiozinho assim para mostrar que eu estou olhando ele meio de lado, tá vendo? Aí eu estou vendo a bundinha dele redondinha, ó, né? Em perspectiva que a gente chama essa representação. Como é que seriam essas linhas de campo? Vamos ver. Elas são circulares, aqui no começo mais juntinhas, e quanto mais afastado, mais distante. Deixa eu ver se a corrente está para lá. Lá em cima as setinhas estão saindo do quadro e aqui embaixo as setinhas estão penetrando no quadro. Como é difícil visualizar isso, pega a imagem da apostila que foi feita no computador, que aí tu consegue ver, ele até bota um plano imaginário aqui para tu poder enxergar. Ó. Essas linhas de campo, elas são imaginárias ou será que tem um experimento que pode denunciá-las? Isso, é isso aí, cara. Tem feira de ciência em outros colégios. O que eu digo pra galera? Nada se cria, tudo se copia. Vai no YouTube, pega o vídeo mais fodástico de feira de ciência e imita o cara. Vai arrebentar a boca do balão. Tem até um cara no YouTube ganhando muito dinheiro com isso, fazendo experimentozinho. E a galera tá curtindo, né? Ele é bem simples, assim. Ele não explica fisicamente direito. Só o que tá faltando. Se o cara aprender física e explicar fisicamente o experimento, ele vai arrebentar a boca do balão. Mas a gurizada curte. Aí tu imagina, vai lá e pega aquele negócio das lâmpadas, compra um LED, pega a pilha lá do controle remoto do teu pai, faz o circuitinho, faz o fiozinho passar pela folha do papel sulfite,
Vai no serralheiro da esquina, querido serralheiro, posso varrer o seu chão um pouquinho? Ele, por favor, varra tudo. Aí tu pega um pouquinho de ferro em pó, joga na folha do sulfite, e quando ligas o circuito, os ferrinhos em pó que estavam todos misturados na folha se alinham, formando círculos na frente do teu olho. Tu nunca mais vai esquecer, certo? Claro que exige um tempo. De repente faz com o teu irmão mais novo, vai ficar feliz e trazer ele pro lado da luz já, certo? É uma experiência bacana. Eu falo isso porque, cara, meu primo, o pai dele era um pouco melhor de vida do que os meus pais, uma classezinha acima, digamos. Um dia aparece o guri lá, ele foi morar na minha cidade, o pai não aguentava mais das artes do guri, mandou morar com a mãe. O guri chegou lá com um kit, cara. Eu tinha uns 10 anos, ele devia ter uns 12. Ele tinha vários kits de experiência de física, cara, desde transformador, tudo que pode imaginar de física, carrinho se chocando, tudo. E eu olhei aquilo, cara, meu olho brilhava, né? Claro que eu não tinha competência para entender e para montar as brincadeiras, mas ele me contando o que ele fazia com o pai dele, aquilo, tu imagina o quanto não aprendeu, né, de noções de física e matemática desde eternidade brincando com esses equipamentozinhos. Hoje é o engenheiro responsável lá por, sei lá, quantas centenas de computadores da VEG. E tu vê, é um cara que era ruim de desempenho no colégio, muito arteiro, brigão, né? Mas um cara cuja inteligência foi desenvolvida desde a eternidade, talvez por essas experiências que ele foi fazendo desde a eternidade. Dá uma olhadinha lá, cara, YouTube não é só pra curtir, não, tem coisa que dá pra aprender lá. Tudo bem pra vocês as linhas de campo? São circulares. Como é que calcula o módulo do campo magnético? Depende da corrente, quanto mais corrente, mais campo magnético. Depende do material do meio, é o μ0, a permeabilidade magnética. Alguém lembra o μ0? Quanto? Oh, imagina de cabeça, não é normal depois de uma aula, né? Não tem problema, não tem problema. Depois de uma aula só, eu só citei uma vez, cara. Não é normal o cara já absorver isso. Assim ele fez um exercício, aí lembra. 4 π vezes 10⁻⁷ Tesla metro por ampere. Galera, esse valor para o vácuo não é aproximadamente isso, tá? Ele é definido exatamente isso. Isso, quanto maior a distância, menor o campo, não é? E já que é uma linha circular, eu posso entender que esse campo que foi gerado pela corrente vai ser diluído no 2πr, por isso que a gente divide por 2πr. Um amigo fez uma pergunta um pouco mais provocadora lá no 3B, e aí eu falei para ele, amigo, na verdade essa fórmula ela vem da lei de Biot-Savart, Savart se escreve, né? E aí usa a integral, aí eu integro num fio infinito, reto, infinito, e chego nesse resultado. Aí tu fala isso com o leigo deve pensar, né? Ô, professor, quem é um babaca que pensa num fio infinito para calcular isso aí? Outra, como assim, professor, fio infinito? Parece que é piada, né? Mas a matemática nos permite, tá, galera? A matemática permite pegar a ideia de um fio infinitamente longo e integrar essa lei de Biot-Savart do menos infinito ao mais infinito. E aí dá essa fórmula aqui. Quer dizer que essa fórmula não vale para esse fio reto pequenininho ali, ó. É para um fio infinito. Ô, professor, que idiota, nunca existiu um fio infinito, então essa fórmula é lixo. Calma. Se eu for usar essa fórmula bem no meio desse fio, vai dar um erro de 0,5%. Tá show, 1%, tá show de bola. Mas se eu for usar essa fórmula naquela curva, tá vendo ali, ó? Vai dar errado. Aí tem que ir pra faculdade, aprender a fazer integral, e tu vai integrar naquela curva, naquele joelho do fio, a fórmula, a lei de Biot-Savart, e vai taxar a fórmula. Beleza? Só um detalhezinho, pode estar acabando. Olha só. Tu percebe que se o fio estiver reto, vai ter só uma parte dele que está próxima do ponto? Essa parte já está distante, ó. Imagina essa parte aqui, ó. Será que essa parte do fio está gerando um grande campo magnético ali? Não, né, cara? Porque pelo fio ser grande, a parte que está mais distante do ponto que eu estou calculando influencia menos. E aí a galera estava chateada porque o campo magnético gerado por... o campo magnético gerado por corrente elétrica estava fraco. Eles tiveram a ideia de deixar o fio mais próximo do ponto. Como? Fazendo uma curva em volta do cara, assim, todas as partes do fio vão dar uma mesma, e aí o campo magnético gerado acaba ficando mais forte. Alguém lembra quantas vezes mais forte? Parabéns para uma espira, ele pegou para uma espira, quantas vezes mais forte? 314,159% vezes mais forte. Sabe como é que eu decorei? É por causa do pi,
né? 314, né? Certo? Na verdade é o seguinte, galera, ó. Se eu tenho uma espira, o que é uma espira? É pegar o fio e dar uma volta perfeita em volta de um ponto. O campo magnético no centro da espira, tem que falar para te acostumar com esse nome, espira. É B igual μ0I sobre 2R. A única diferença foi essa que a galera lembrou da piadinha boba, né? Que não tem mais pi, por isso que o nome dela é espi, certo? Bom, olha só. Essa piada é boba, eu confesso, mas ajuda o cara que está desesperado. Aí eu faço uma pergunta, um desafio. Como é que eu posso matematicamente selecionar essa ou essa numa certa situação? Tem uma ideia matemática, que tu nunca vai esquecer qual que é qual. O que eu falei da espira? Por que eu dei a volta? Para ficar próximo do ponto, não é? Para aumentar ou para diminuir o campo magnético? Para aumentar, se tu jogar os dados iguais nas duas fórmulas, qual que vai dar o resultado maior, da direita ou da esquerda? Quantas vezes maior? Pi vezes maior. Por isso que eu falei que o campo magnético de uma espira é 314,15% maior, beleza? Ou seja, tá em dúvida? Calcula com as duas. A que der maior é da espira. O que der menor é do fio reto. Mas espera aí. Depois vai ter a solenoide, tá? Pode até botar o nome das tuas filhas. A espira é a primeira, a solenoide é a primeira. Solenoide nada mais é que um conjunto de espiras, várias espiras. O aluno, vou te dividir agora o que o aluno falou no final da aula. Ele chega na carteira, professor, o campo magnético da Terra é desse jeito. Ele fez um esboço assim na carteira dele. E não feliz, ele fez o esboço de cima, mostrando que ele achava que as linhas de campo eram ao redor do planeta todo. Olhando de lado fica assim, né? Mas tem linhas pra cá também, ó. Entende isso? O safadinho esboçou isso e isso do lado também, ó, pra dar a vista superior. E ele perguntou, professor, as linhas de campo assim da Terra magnético é assim porque a Terra é como uma espira? Tu vê, cara, porque ele percebeu que as linhas de campo elas se concentram aqui no centro, ó. Mas elas giram aqui em volta também, né? Que nem essas, ó. Certo? Aí eu tive que falar pra ele, pô, garoto, parabéns. Já que as linhas de campo nascem nu e morrem nu e é trocado os polos magnéticos, a única explicação é que a corrente elétrica está circulando circularmente como se estivesse no Equador, né? Se tu for ver o sentido da corrente elétrica, é o oposto da rotação da Terra. Ou seja, a Terra está rodopiando e o líquido lá dentro da Terra, por inércia, tenta rodopiar menos. Dá uma velocidade relativa entre as correntes elétricas no interior da Terra e o movimento da crosta terrestre, gerando campo magnético. Então tu vê o guri pensando, já percebeu qual deveria ser o sentido da corrente elétrica no interior da Terra para gerar o campo magnético. Como assim corrente elétrica no interior da Terra? Tem fio? Vocês lembram, galera, que no interior da Terra tem rocha derretida? Sim. E essa rocha é rica em ferro, por exemplo, e ferro é condutor. Essa lava, ela é condutora, na verdade. Por isso que nós temos correntes elétricas no interior do planeta. Ainda não está completamente definido como, mas existem experimentos hoje que o cara pega um globo de vidro, joga líquidos com cores diferentes lá dentro do globo de vidro e bota o globo para girar. Aí os líquidos de diferentes densidades começam a circular devido à inércia rotacional, certo? E aí tu consegue mapear como é que é o formato dessas linhas de campo. E a galera está como nunca conseguindo interpretar isso. Se quiser ver um videozinho, os vídeos são bem interessantes dessas experiências. Vai lá no YouTube, digita magnetismo terrestre. Vai ter uma experiência muito bonita de um canal de particular aí que foi lançado há pouco tempo, que é bem interessante. Agora tu sabe que a Terra é um grande imã porque corrente elétrica gera campo magnético. Então no interior da Terra tem corrente elétrica. É muito quente. Ó, legal, hein? Não é uma magnetita que está gerando o magnetismo, que senão a temperatura acabaria com o ponto do Ri. Então isso prova por que é corrente elétrica. Boa pergunta. Não é devido ao campo magnético, é só para poder, por contato, né, espalhar essa energia em excesso. É por isso.